Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse lindo tapete retangular de crochê com a flor de crochê celeste. Este tapete aqui é criação da artesã Dani Paz. Vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo todos os links das redes sociais da Dani para vocês conhecerem os trabalhos belíssimos que ela faz. Se você ainda não nos segue no Instagram, vou deixar aqui o Instagram passando aí na tela para vocês, tá bom? Para vocês poderem ver todos os nossos trabalhos por lá também. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Para a nossa aula aqui, eu utilizei o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor azul claro. Para confeccionar aqui as minhas flores, eu também utilizei os barbantes multicores da Crochética, que é esses que eu vou deixar na foto aí para vocês poderem ver melhor. Para você estar adquirindo seus barbantes artesanais da Crochética, vou deixar todos os links disponíveis lá na descrição desse vídeo. Vou passar aqui agora para vocês a medida que o meu tapete ficou finalizado. Aqui no comprimento do nosso tapete, ele ficou com 78 centímetros, na largura com 51 centímetros. Lembrando, o tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Eu gastei, pessoal, 475 gramas do barbante aqui número 6. Como a gente vai utilizar o barbante número 6, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5. Espero que vocês gostem demais dessa videoaula e que vocês consigam fazer. Vamos então para o nosso passo a passo. Bom, pessoal, para darmos início ao nosso passo a passo, vamos precisar de 3 flores celestes aqui. A videoaula da flor celeste com quadradinho, eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo e passando aqui acima no card sugerido também. Então, com as 3 flores finalizadas, eu vou estar utilizando aqui o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor azul claro. Então, vou retirar aqui o meu novelo do rótulo e já volto. Bom, pessoal, agora que eu retirei aqui o meu novelo do rótulo, vamos fazer a união das flores sem cortar o nosso fio. Então, eu vou dar início em qualquer uma das minhas 3 flores aqui. E a gente vai iniciar em qualquer um dos espacinhos de 2 correntes, após um de qualquer leque, qualquer um dos cantinhos. Então, eu posso iniciar aqui no espaço de 2 correntinhas, eu posso virar aqui no próximo leque, desde que seja no primeiro espacinho, após qualquer um dos leques, tá bom? Então, aqui, eu vou passar aqui a minha agulha, vou buscar o fio, vou dar 2 nozinhos para não ter o perigo aqui de desmanchar. Dei 2 nozinhos, aqui eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Agora, eu volto no mesmo intervalo e vou trabalhar mais 2 pontos. Dessa forma, eu finalizei o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, lembrando, no espacinho após o leque. Agora, vamos fazer 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado, pessoal, o segundo bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. No próximo espaço, é o leque. Aqui eu vou trabalhar o leque dentro do leque anterior. Eu vou fazer aqui, então, 3 pontos altos, 3 correntinhas aqui no cantinho, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Então, onde eu tenho aqui o meu leque, eu vou fazer o leque dentro do leque anterior, porém, eu vou utilizar 3 correntinhas aqui no cantinho. Vou fazer agora 2 correntinhas. No próximo espaço, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer aqui, então, 2 correntes. No próximo espaço, vou trabalhar aqui, então, um bloquinho de 3 pontos altos.
faço 2 correntes. Aqui, pessoal, é o seguinte, no próximo leque, eu não vou trabalhar o leque dentro do leque anterior. Eu vou fazer apenas um bloquinho de 3 pontos altos, porque eu vou emendar a minha segunda flor. Então, eu vou vir aqui dentro do leque e vou fazer apenas 3 pontos altos. Então, já fiz aqui 2 e agora completei o meu terceiro ponto, ficando assim. Para ir para outra flor, eu vou fazer apenas uma correntinha. Eu vou laçar o meu fio e agora em qualquer um dos leques da segunda flor, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei o primeiro ponto, o segundo, e agora completei aqui o meu terceiro ponto, ficando assim. Aqui, pessoal, a gente vai unir onde a gente tem os intervalos aqui de 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para subir, vou vir aqui no intervalo de 2 correntes e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu laço direto, vou pro próximo espacinho aqui da minha segunda flor e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 1, 2 e 3. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, vai ficando assim. Agora, eu vou fazer uma corrente aqui para subir. Vou vir no meu próximo intervalo de 2 correntes da minha primeira flor e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou laçar direto, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes da minha segunda florzinha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Finalizado aqui, então, o meu bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo intervalo aqui de 2 correntes da minha primeira flor e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu laço direto e dentro do espaço do leque, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos, vai ficando dessa forma aqui a nossa união das flores sem cortar aqui o nosso fio. Agora, a gente vai prender aqui onde a gente tem o nosso leque. Para isso, eu vou trabalhar aqui uma correntinha, vou vir aqui no intervalo e vou fazer um ponto baixo. E vou voltar aqui, então, com 2 correntes. Vou voltar aqui dentro do mesmo espacinho e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma, a gente finalizou o leque e ficou assim. Agora, a gente vai contornar aqui a nossa flor até chegar na direção desse próximo leque. Então, a gente vai trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de 2 correntes. Aqui, a gente vai trabalhar o leque dentro do leque. Então, eu vou fazer 2 correntes. No próximo espaço, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntes. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntes. Cheguei no intervalo aqui de 2 correntes do meu leque. Aqui eu vou trabalhar um leque dentro do leque anterior. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai ter um leque dentro do leque anterior, ficando assim. Faço 2 correntes. Vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. No próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui eu cheguei no meu leque. Eu vou repetir o mesmo que a gente fez da primeira para a segunda flor. Agora, eu vou fazer da segunda para a terceira flor aqui. Então, eu vou vir no intervalo do leque e vou trabalhar apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado
o meu bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente. Vou vir aqui em qualquer um dos meus leques da minha terceira florzinha e vou fazer aqui, então, um bloquinho de 3 pontos. Então, aqui eu fiz 1, 2 e 3. Aí, vai ficando... Vou retirar aqui minha agulha para ficar melhor para vocês verem. Vai ficando assim. Aqui, então, a gente vai continuar a emendar. Então, eu vou subir com uma corrente, vou vir no intervalo aqui de 2 correntinhas dessa segunda flor e vou fazer um ponto baixo. Laço direto, próximo intervalo de 2 correntes da minha terceira flor, vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos, faço uma corrente para subir. Vou vir aqui no intervalo de 2 correntes da minha flor de cima e vou fazer um ponto baixo. Laço direto, vem para o próximo intervalo de 2 correntes. Trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente. Vou vir no espacinho da flor de cima e vou fazer um ponto baixo. Laço direto, vou vir agora no intervalo do leque. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Feito 3 pontos, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no intervalo de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo e vou voltar aqui com 2 correntes. Aqui eu vou voltar no mesmo espacinho onde eu trabalhei aqui os 3 pontos e vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos para fazer aqui um leque. Aí, vai ficar desta forma aqui. Agora, a gente vai contornar aqui a nossa florzinha, fazendo 2 correntes, próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faz 2 correntes. Próximo espaço, repete um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui, chegou no intervalo de 2 correntes do leque. Eu vou trabalhar um leque dentro do leque anterior. A única diferença é que o meu leque vai ser de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Com o meu leque finalizado, vai ficando assim. Agora, a gente continua aqui, fazendo 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, você vai fazer 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes, leque dentro do leque. Lembrando que o leque ele é de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada, apenas contornando aqui o quadradinho da minha flor com a mesma repetição. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espaços. Dentro do leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos, ficando assim. Agora, a gente vai fechar esses leques aqui, onde a gente tem apenas 3 pontos altos, onde a gente fez a união aqui das nossas flores. Então, já fiz o meu bloquinho de 3 pontos, 2 correntinhas. Agora, aqui, onde eu já tenho 3 pontos altos, onde eu tenho aqui o leque, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o meu bloquinho aqui, então, de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Agora, no intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 2 correntes. Laço o fio, venho no próximo intervalo aqui, onde eu já tenho 3 pontos, onde é o espaço do leque, e vou fazer mais 3 pontos altos. Dessa forma, a gente fecha um leque de um lado e do outro também, ficando assim. E aqui a gente continuou com essa repetição.
trabalho agora 2 correntes. Próximo espaço de 2 correntes, trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faz 2 correntes. Próximo espaço, repete um bloquinho de 3 pontos altos. Faz 2 correntes. Próximo espacinho é onde a gente vai fazer aqui os nossos leques que estão inacabados. Então, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, um ponto baixo no intervalo aqui de uma correntinha, 2 correntes. No próximo espacinho, trabalha um bloquinho de 3 pontos altos para fechar o nosso leque aqui também. Aí, vai ficar desta forma aqui. Trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, um ponto baixo. 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos. Aqui, a gente vai apenas contornar aqui o quadradinho da nossa flor. Sempre com a mesma repetição. Faz 2 correntes, próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faz 2 correntes. No próximo espaço, repete o bloquinho de 3 pontos. Faz 2 correntes, quando chegar aqui no leque, é só fazer leque dentro do leque anterior. Lembrando que o leque ele é de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Aí, aqui você contorna da mesma forma. Quando chegar aqui no próximo leque, eu retorno novamente com vocês. Prontinho, já deu uma pequena adiantadinha aqui, então, apenas contornando aqui até chegar no leque dentro do leque anterior. Então, eu trabalhei os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos, ficando assim. Agora, para finalizar a carreira, eu faço 2 correntes, vou vir na terceira correntinha onde iniciamos e finalizo a minha carreira aqui, então, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar uma carreira apenas de pontos altos fechados. Para iniciar, eu vou subir aqui com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, nos intervalos de 2 correntes, eu vou sempre fazer 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, tem o próximo bloquinho. Sempre no bloquinho, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, ficando assim. Próximo intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Próximo bloquinho, trabalho sempre um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui, temos agora onde a gente tem os espacinhos do leque. Vamos trabalhar igual a gente estava fazendo aqui anteriormente. No intervalo aqui do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Finalizados 2 pontos altos aqui dentro do intervalo do leque, eu vou fazer um ponto alto no ponto baixo. Dentro do próximo intervalo aqui do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Aí, vai ficar desta forma aqui, com 2 pontos aqui no intervalo do leque, um ponto no ponto baixo e 2 pontos no intervalo do leque aqui. Vamos repetir dessa forma até chegar aqui próximo ao leque. Em todos os blocos de 3 pontos, um ponto alto para cada ponto alto feito. Todos os intervalos, 2 pontos altos. Quando chegar no próximo leque, é só repetir o mesmo que eu trabalhei aqui. Então, eu vou dar uma pequena adiantada até chegar no meu cantinho e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma adiantada aqui, então, no comprimento, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Em todos os intervalos aqui de 2 correntes, eu fiz 2 pontos. Sempre aqui no ponto baixo, trabalhe um pontinho para ficar com 5 pontos aqui no total. 2 no espaço do leque, um pontinho aqui no ponto baixo, 2 espacinhos aqui no leque, certo? Aqui, então, eu vou fazer o cantinho junto com vocês. Em todos os nossos leques, vai ser a mesma repetição. Um ponto alto
para cada ponto alto feito da carreira anterior. E aqui onde a gente tem as nossas 3 correntes, eu vou sempre trabalhar na mesma repetição. Eu vou introduzir aqui sempre dentro da primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Agora, eu não vou trabalhar nas outras 2 correntes pegando dentro delas. Eu vou trabalhar por fora. Eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto aqui dentro do mesmo espacinho. Então, eu vou trabalhar um ponto alto dentro da correntinha, por fora, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, ficando assim, em todos os nossos leques. Agora, eu venho direto aqui, uma dica. Em todos os pontos altos, a gente tem umas alcinhas aqui, de dentro aqui, tá vendo? Eu vou fazer sempre pegando nessa alcinha aqui que fica por cima, porque aí nossos pontos vão ficando mais apertadinhos. E aqui eu já venho direto fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, eu não tô pegando na alcinha aqui do ponto, eu tô pegando nessa alcinha que fica aqui, sempre por dentro do meu pontinho. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. No intervalo aqui de 2 correntes, vou fazer 2 pontos. No próximo bloquinho, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente trabalha fazendo ponto sobre ponto. Finalizado. Ponto alto para cada ponto alto feito. No próximo intervalo, trabalho 2 pontos altos. Finalizados os 2 pontos, eu vou vir no próximo bloquinho e sigo com a mesma repetição. Um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizada, um ponto alto para cada ponto alto feito, no espacinho, 2 pontos altos. Cheguei aqui, então, no meu próximo leque. Eu vou trabalhar igual eu expliquei para vocês aqui no primeiro. Onde a gente tem aqui os 3 pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizado, um ponto alto para cada ponto alto feito, cheguei no meu intervalo de 3 correntinhas. Dentro aqui da primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou pegar por fora e vou trabalhar um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto aqui passando por fora, ficando assim. Feito aqui, então, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto pegando por fora, agora eu já vou vir no primeiro ponto do próximo bloquinho aqui do leque, pegando sempre nessa alcinha que fica aqui por dentro, e não na alcinha que fica debaixo do ponto. E trabalho o primeiro ponto alto aqui, então, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E assim, agora a gente vai seguir por toda a volta aqui do nosso tapete. Em todos os intervalos de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos. Nos bloquinhos, um ponto alto para cada ponto alto feito. E em todos os nossos leques, vamos trabalhar a mesma repetição que fizemos aqui. Para que ninguém fique com dúvidas, eu vou deixar uma foto aí que a Dani Paz preparou do nosso cantinho, mostrando bem certinho como você deve fazer, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada por toda a volta aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, já estou finalizando. Trabalhei aqui os meus cantinhos sempre com a mesma repetição. Dentro da primeira corrente, eu trabalhei um ponto alto, por fora um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Para finalizar a carreira, eu vou fazer aquele um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Lembre de não pegar aqui na alcinha do ponto, porque senão seu tapete pode ficar molenguinha. Você pega ele da seguinte forma. Aqui a gente tem um ponto alto, aqui a gente tem 2 alcinhas. Não pegue nessa alcinha aqui, que fica por dentro. Pegue nessa alcinha aqui da frente, porque aí você vai ver como seus pontos vão ficar aqui bem mais certinhos, tá bom? Então, eu trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto alto feito. No último espaço, vou fazer aqui 2 pontos. Para finalizar, eu vou vir na terceira corrente, finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar o mesmo detalhe que eu fiz no tapete fascinante, que a gente já tem o passo a passo aqui no canal, que também é criação
da artesã Dani Paz. Vamos fazer sempre a mesma repetição. Vamos trabalhar 2 pontos baixos, 1 ponto alto em relevo. 2 pontos baixos, 1 ponto alto em relevo. Aqui onde a gente está aqui a alcinha na nossa agulha, é na mesma direção aqui da terceira correntinha, que é aqui o primeiro ponto desse bloquinho. Vamos contar assim, esse é o primeiro ponto. No terceiro pontinho aqui, ele é esse ponto onde está aqui o terceiro ponto do bloquinho. Aqui nesse ponto, a gente vai passar a agulha por baixo e vai trabalhar um ponto alto, ficando em relevo. Então, para iniciar, eu vou laçar meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto apenas com a alcinha aqui do ponto baixíssimo na agulha. Lacei o fio, vou passar aqui, ó, minha agulha por baixo desse terceiro ponto, que dá na mesma direção aqui do terceiro ponto do bloquinho. Eu vou buscar o meu fio, vou alongar para não ficar repuxado. Busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro as outras 2, finalizando um ponto em relevo, ficando assim. Para ficar mais fácil de fazer o ponto, vou dar uma baixadinha aqui e eu vou sempre voltar, pessoal, no pontinho do lado onde a gente fez aqui o ponto em relevo. Então, aqui eu vou voltar no pontinho do lado e vou fazer um ponto baixo. Então, o ponto baixo eu fiz na direção do pontinho do meio daquele bloquinho da carreira anterior, que é no pontinho da frente, onde está aqui as nossas 3 correntinhas, certo? O pontinho das 3 correntinhas é o ponto alto em relevo. Agora, o meu segundo ponto baixo, ele vai ser no mesmo ponto onde eu fiz aqui o meu relevo. Então, aqui eu trabalho o meu segundo ponto baixo de base. Laço o fio, agora a gente sempre vai continuar com a mesma repetição. Pulo 1, 2. No terceiro ponto, note que ele dá aqui no ponto, que é o primeiro ponto do bloquinho. Então, vou passar a agulha por baixo aqui do meu ponto, vou buscar o fio, busco, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro mais 2, finalizando aqui um ponto alto em relevo. Dou uma baixadinha aqui para facilitar a execução dos pontos. Vou sempre voltar no ponto anterior, onde está aqui o meu ponto em relevo. Aqui eu trabalho, então, o primeiro ponto baixo. No ponto onde está aqui o meu relevo, eu vou fazer o segundo ponto baixo de base, ficando assim. Laço o fio, vou contar agora. 1, 2. No terceiro ponto, note que ele é o primeiro ponto daqueles 2 pontos que fizemos aqui no espacinho. Passo a agulha por baixo do meu ponto, busco o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro mais 2, finalizando um ponto em relevo, ficando assim. Agora, eu vou voltar no pontinho anterior, onde está aqui o meu ponto em relevo, e vou fazer o primeiro ponto baixo. No pontinho onde está aqui o meu relevo, eu vou fazer o segundo ponto baixo. Então, sempre vai ser essa mesma sequência. Laço o fio após fazer aqui o segundo ponto baixo, conto 1, 2. No terceiro ponto, note que ele é aqui o pontinho do meio do bloquinho aqui do nosso leque, tá vendo? Então, eu passo a agulha aqui por baixo do ponto, busco o fio, trabalho um ponto alto aqui, ficando em relevo. Dou uma baixadinha aqui no ponto, volto sempre no pontinho anterior, onde está aqui o nosso relevo. Trabalho o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Vamos fazer dessa forma até chegar no nosso cantinho. Laço o fio, pula 1, 2. No terceiro ponto, note que ele é o ponto alto aqui, onde está ao lado daquele ponto alto que a gente fez no ponto baixo. Ele é o segundo ponto do espaço do leque. Então, passo aqui por baixo, busco o fio, trabalho um ponto alto aqui em relevo. Abaixo aqui um pouco o meu ponto, volto no pontinho anterior, onde está aqui o meu relevo, trabalho o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo. Laço o fio, pulo 1, 2. No terceiro ponto aqui, passo a agulha sempre por baixo do ponto, busco o fio, faço um ponto alto em relevo. Abaixo aqui um pouquinho, volto no ponto anterior, faço o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo. E assim vamos fazer até chegar aqui no próximo ao espacinho do leque. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então já estou chegando próximo ao meu primeiro cantinho. Então, fui fazendo sempre a mesma repetição. Trabalhei 2 pontos baixos, laço o fio, pulo 1, 2. O nosso último ponto em relevo aqui, ele vai dar naquele ponto alto, onde está aqui dentro da nossa correntinha. Vai ficar sobrando um pontinho aqui. Então, eu passo a agulha por baixo, busco o fio, trabalho aqui o ponto alto em relevo. Volto no pontinho anterior onde está meu relevo, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está meu relevo, um ponto baixo. Agora, chegando aqui no nosso primeiro cantinho, no ponto alto aqui, que ele ficou sobrando após o relevo, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, no intervalo aqui de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos no mesmo espacinho aqui de 3 correntinhas do nosso leque aqui do cantinho, ficando assim. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aquela mesma sequência de repetição. Após fazer aqui os 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, eu vou laçar meu fio, vou contar aqui, ó, 1, 2. No terceiro ponto, ele é o pontinho do meio do bloquinho aqui do nosso leque, tá vendo? Então, vou contar aqui, ó, 1, 2. No terceiro, vou passar a agulha aqui por baixo, busco o fio, trabalho um ponto alto em relevo. Abaixo aqui um pouquinho, vou voltar no ponto anterior, que ele dá no primeiro pontinho aqui do nosso bloquinho do leque. Vou fazer o primeiro ponto baixo. No ponto onde está meu relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Laço o fio aqui, então, vou pular 1, 2. No terceiro ponto, busco o fio, trabalho um ponto alto em relevo. Volto aqui no ponto anterior, faço o primeiro ponto baixo, no ponto onde está meu relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no cantinho. Laço o fio, pulo 1, 2. Passa a agulha por baixo aqui do terceiro ponto, busca o fio, faz o ponto alto, ficando em relevo. Abaixa aqui um pouquinho, volta no ponto anterior, onde está aqui o relevo, faz o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo, ficando assim. Laço o fio, pula 1, 2. Terceiro ponto, trabalho o ponto em relevo. Fez o ponto em relevo, volta aqui no ponto anterior, onde está aqui o relevo, faz um ponto baixo, e no ponto em relevo, o segundo ponto baixo. Vou dar uma pequena adiantada aqui até chegar no meu cantinho e já volto. Bom, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui, então. Já trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em relevo. Vou fazer o de número 7 aqui junto com vocês. Já trabalhei os 2 pontos baixos, laço o fio, pulo 1, 2. Aqui, o nosso ponto em relevo vai ficar no último pontinho aqui, ao lado das 3 correntes. Então, aqui eu passo por baixo, busco o fio, trabalho o ponto em relevo. Abaixo aqui um pouquinho, volto no ponto anterior, faço o primeiro ponto baixo, no ponto em relevo, o segundo ponto baixo, completando 7 pontos em relevo aqui na lateral do nosso tapete. Agora, aqui no intervalo de 3 correntes, vamos sempre fazer a mesma repetição. Eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos aqui no mesmo espacinho. Feito aqui os 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, vamos voltar a trabalhar aqui os pontos em relevo. Laço meu fio, pulo 1, 2. No terceiro ponto, note que ele dá aqui no pontinho do meio. Passo aqui por baixo, busco o fio, trabalho o ponto em relevo. Abaixo um pouquinho o ponto para facilitar a execução, volto sempre no ponto anterior, onde está aqui o relevo. Trabalho o primeiro ponto baixo. No ponto aqui onde está o ponto em relevo, o segundo ponto baixo de base. Laço o fio, pulo 1, 2. No terceiro, passando aqui por baixo, busco o fio, faço o ponto alto, ficando em relevo. Abaixo um pouquinho, volto no ponto anterior, onde está aqui o meu relevo, faço o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo de base. Assim, vamos continuar até chegar no final.
Então, a gente pula 2 pontos. No terceiro, trabalha aqui, então, ponto em relevo. Baixa um pouquinho, volta no ponto anterior, faz o primeiro ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, voltei aqui antes de finalizar para ninguém ficar com dúvidas. Trabalhei aqui o meu ponto em relevo, nessa parte do comprimento, sobra um pontinho, igual a gente trabalhou aqui do outro lado. Fez o ponto em relevo e os 2 pontos baixos, aí no ponto que sobrou do cantinho, eu faço um ponto baixo. Dentro do intervalo de 3 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho 2 pontos baixos. Finalizado aqui, então, 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, laço o fio nessa parte aqui da largura, pulo 2 pontos de base na direção do terceiro ponto, trabalho aqui, então, ponto em relevo. Aí, eu volto no ponto anterior, faço o primeiro ponto baixo, no ponto onde está o relevo, o segundo ponto baixo. Laço o fio, pulo 1, 2. No terceiro, trabalho ponto em relevo. Volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está o relevo, o segundo ponto. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui novamente e já volto. Bom, já dei uma pequena adiantada aqui, então, já trabalhei aqui o meu ponto em relevo na largura de número 7, que dá aqui no nosso último pontinho. No intervalo de 3 correntes, 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer os últimos 2 pontos relevos que faltam. Então, eu pulo 1, 2. Na direção do terceiro ponto, trabalho aqui, então, o ponto em relevo. Volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. No ponto onde está o relevo, segundo ponto baixo de base. Laço o fio, pulo 1, 2. No terceiro ponto, que é ao lado aqui da terceira correntinha, onde a gente iniciou o nosso trabalho, eu trabalho ponto em relevo. Volto no ponto anterior, trabalho um ponto baixo. Volto no ponto onde está aqui, faço o segundo ponto baixo. E para finalizar, a gente vai finalizar aqui, ó, na alcinha do nosso ponto alto em relevo, que ele é o ponto onde substitui aqui as 3 correntinhas. Então, aqui eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou deixar uma foto que a Dani Paz preparou para vocês bem certinho, de quantos pontos em relevo ficou na largura e no comprimento do nosso tapete. Ficando com 22 pontos altos em relevo no comprimento e na largura ficamos com 7, tá bom? Para darmos início aqui, então, à nossa próxima carreirinha, a nossa próxima carreira, ela é de espacinhos. E para iniciar aqui, então, no mesmo pontinho onde está aqui o nosso relevo, onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, eu vou subir com 4 correntes. 3 para ser equivalente a um ponto alto e uma para ser de separação. Eu vou pular um ponto baixo de base. No próximo ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto. O ponto alto, ele é o ponto do lado onde está aqui o nosso ponto em relevo aqui, certo? Agora, eu vou fazer aqui, então, uma corrente. Vou pular o ponto em relevo. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base. O próximo ponto, ele dá no relevo. Então, aqui é o seguinte, a gente vai contar o ponto em relevo e o ponto baixo. Porque o ponto em relevo, ele substituiu aqui um ponto, tá vendo? Então, a gente utilizou aqui sempre 3 pontos para fazer aqui cada um dos pontos relevo. Então, aqui a gente vai trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Então, a gente vai seguindo dessa forma até chegar no cantinho, trabalhando uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui nessa parte do comprimento e já volto.
Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, no comprimento, trabalhando sempre um ponto alto, uma corrente, pulando apenas um ponto de base. Aqui estou chegando no meu cantinho, eu trabalhei o ponto alto aqui no ponto baixo, onde anteriormente era esse ponto que sobrou. Eu vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto baixo daqueles dois pontos baixos que a gente trabalhou na argolinha. Vou vir aqui no nosso próximo pontinho, que é ao lado da correntinha, e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto, ficando desta forma aqui, certo? Fiz aqui o meu ponto alto, aqui nesse espacinho a gente vai trabalhar aqui um cantinho. Então, eu vou fazer uma correntinha, dentro do intervalo aqui de duas correntes, eu vou trabalhar um ponto alto, vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto aqui no mesmo espacinho de duas correntes que a gente tem aqui no nosso cantinho. Para fazer aqui a lateral, eu vou fazer uma corrente, vou vir agora no meu próximo ponto baixo aqui, ao lado da argolinha que a gente trabalhou aqui um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Então, eu vou vir no ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto, ficando assim. Agora, a gente vai voltar a trabalhar os nossos espacinhos. Então, vou fazer uma corrente, vou pular um ponto baixo de base. O próximo ponto, ele dá aqui no ponto em relevo. Então, vou trabalhar um ponto alto, ficando desta forma. Agora, eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, já dei uma pequena adiantada aqui, então, nessa parte da largura, trabalhando um ponto alto, uma corrente, pulando um pontinho de base. Fiz aqui, então, o ponto alto no ponto baixo, onde eu tenho aqui o meu último relevo. Fiz uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo aqui de base, daqueles dois pontos baixos que a gente trabalhou aqui com duas correntinhas na argolinha. Pulo o primeiro ponto baixo, no segundo ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Nesse intervalo de duas correntinhas que a gente fez no cantinho, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto nessa mesma argolinha de duas correntinhas, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar na parte do comprimento novamente. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Aqui, eu vou vir no primeiro pontinho baixo aqui, que a gente fez 2 pontos, e vou fazer um ponto alto. E agora, eu volto a trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, fiz o meu ponto alto aqui no ponto em relevo, ficando desta forma. E agora, a gente vai dar continuidade, fazendo uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, trabalha um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada, para ninguém ficar com dúvida, eu voltei aqui no cantinho. Trabalhei aqui um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um ponto de base. Chegando aqui no meu penúltimo cantinho, trabalhei o ponto alto naquele ponto baixo, onde anteriormente que era o ponto que sobrou. Aí, eu vou fazer pulando uma corrente, pulo um pontinho de base, venho aqui no segundo ponto baixo, ao lado das duas correntes, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, dentro desse espacinho de duas correntinhas, trabalho o cantinho de um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho de duas correntinhas aqui. Faço agora uma corrente, venho aqui no ponto baixo, ao lado do espacinho aqui de duas correntinhas que a gente trabalhou o cantinho. Então, venho aqui no ponto baixo, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, agora eu volto a pular. Um ponto de base, vou vir aqui no próximo ponto, que ele é o ponto em relevo, trabalho um ponto alto. Então, aqui a gente volta a trabalhar uma corrente,
pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Então, vou dar mais uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Aqui dá sempre certinho os nossos cantinhos. A gente trabalha aqui um ponto alto, uma corrente. E onde a gente fez aqueles 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, a gente vai pular aqui o primeiro ponto. No pontinho ao lado das 2 correntes, a gente trabalha um ponto alto, faz uma corrente. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalhamos um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Faz uma corrente, trabalha um ponto alto no pontinho aqui baixo, ao lado das 2 correntinhas que a gente trabalhou. Aí, volta a fazer uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto faz um ponto alto. Dá certinho aqui. Então, fiz o ponto alto, uma corrente, sobrou um pontinho aqui que a gente vai pular. Para finalizar a carreira, eu finalizo na terceira correntinha, deixando uma de separação. Eu vou deixar uma foto aí que a Dani Paz preparou, tudo bem certinho, de quantos pontos que ficou na parte do comprimento e na largura, tudo bem explicadinho para vocês. Próxima carreira, super fácil. Para iniciar, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Vou vir aqui agora no espacinho e vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no nosso intervalo de 3 correntinhas do nosso cantinho. Então, vou sempre fazer um ponto alto no espacinho de uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada até chegar no meu cantinho. Quando eu chegar no meu cantinho, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui, então, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espacinho de uma correntinha. Agora, a gente chegou no nosso intervalo de 3 correntinhas. Sempre o nosso cantinho vai ser igual. Eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas. Feito 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, volto no mesmo espacinho de 3 correntes e trabalho mais 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer, sempre no intervalo de 3 correntinhas, um leque no nosso cantinho. E sempre vai ser de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, ficando assim. Tanto na largura quanto no comprimento, vamos fazer, após fazer o cantinho aqui, um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada correntinha de base. Então, vamos seguir apenas essa sequência. Toda vez que você finalizar aqui, um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto em cada corrente de base, quando chegar aqui no intervalo de 3 correntinhas, é só você fazer 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreira aqui. Eu vou deixar uma foto que a Dani Paz preparou aqui do passo a passo, tudo bem certinho, de quantos pontos altos vão ficar na lateral do nosso tapete e quantos pontos altos vai ficar na parte do comprimento. Aqui, então, já estou finalizando. No último intervalo, trabalho um ponto alto. Vou vir na terceira correntinha e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu não vou começar aqui a próxima carreira onde tá aqui, onde eu finalizei com ponto baixíssimo. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou iniciar no meu próximo pontinho, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, que ele é o ponto onde a gente fez aqui no espacinho, e aqui eu vou subir com 4 correntes.
3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Então, a única diferença é que eu vou iniciar aqui no espacinho aqui onde a gente fez nosso ponto alto. Então, agora eu pulo um ponto de base, vou vir no meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base. No próximo ponto, trabalho aqui, então, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, note que os nossos pontos altos vão ficar sempre no ponto alto, onde anteriormente era o ponto alto do espaço. Então, vou sempre trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetições, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, fazendo um ponto alto, uma corrente, pulando sempre um pontinho de base aqui. Agora, eu vou fazer aqui o último, então, eu pulo um pontinho, venho no meu último pontinho aqui ao lado das 3 correntes, trabalho um ponto alto. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma correntinha, vou vir dentro do intervalo de 3 correntes e aqui eu vou trabalhar o meu cantinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto dentro deste intervalo aqui de 3 correntinhas. Faço agora uma corrente, vou vir no primeiro pontinho alto aqui e vou trabalhar um ponto alto, ficando com o cantinho dessa forma. E agora é apenas uma repetição. Vamos trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto faz um ponto alto. Até chegar no nosso próximo espacinho de 3 correntinhas. Então, vou dar mais uma pequena adiantadinha aqui e já volto. Bom, pessoal, já dei mais uma adiantadinha aqui na largura. Aqui sempre vai dar certo os nossos espacinhos. Então, fiz um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, venho no meu último ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou fazer uma corrente e agora, dentro do intervalo de 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espacinho, formando aqui o nosso cantinho. Trabalho agora uma corrente, venho no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. E agora, a gente continua com a repetição, trabalhando sempre uma correntinha, pula um ponto de base, próximo ponto faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, próximo ponto, faz um ponto alto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui por toda a minha carreira. Vou deixar uma foto para vocês verem como é que vai ficar. E como a nossa videoaula já está ficando bem longa, eu vou encerrar a primeira videoaula por aqui e volto na segunda videoaula para darmos continuidade no nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!